O futuro já começou, e ele fala mandarim. Bem-vindo e bem-vinda ao seu ponto de encontro com a vanguarda tecnológica. Das super apps aos algoritmos que moldam o amanhã. Aqui, nós desvendamos o ecossistema de inteligência artificial da maior potência digital do planeta, a China. Conecte-se hoje com a China do futuro. Imagina a seguinte cena, tipo olhando lá de cima mesmo, no alto, cortando o céu de um jeito quase imperceptível, tem um equipamento voador ultramoderno. Um drone, imagina. Isso, um drone de vigilância equipado com aquelas câmeras de alta resolução, escaneando o terreno lá embaixo com uma precisão, assim, absoluta. Certo. Mas, quando a lente foca no alvo no meio de uma área rural, a imagem que vai para as telas das autoridades não é, sabe, de uma operação de alta tecnologia. Nossa, nem um pouco, né? Pois é uma cena que parece ter sido arrancada de, sei lá, 300 anos atrás. Totalmente. Um pedaço de terra batida, sem nenhuma estrutura, e um homem abatendo uma cabra ali mesmo, debaixo de uma árvore. É um contraste muito bizarro. Demais. É uma colisão frontal entre o que tem de mais moderno em vigilância hoje e uma prática completamente rústica e ilegal. E esse é o nosso ponto de partida de hoje. Então, olá, para quem está acompanhando a nossa análise profunda. Olá, Bissol. O grande objetivo deste nosso espaço, só para lembrar todo mundo, é fundamentalmente informar e comentar as inovações tecnológicas na China e em suas diversas regiões, né? Exatamente. Mostrar como as coisas funcionam na prática. Sim, queremos entender como essas ferramentas não estão trancadas em laboratórios, mas mudando dia a dia real. E por isso fica aquele convite super especial para quem está ouvindo. Tirem um tempo depois para procurar e assistir a todos os nossos conteúdos e discussões anteriores dessa série. Com certeza. Porque, assim, cada material que a gente traz é uma peça essencial desse quebra-cabeça para entender o quadro completo da inovação na região. E essa colisão de realidades que a gente mencionou na abertura é o coração da nossa fonte de hoje. Nós estamos analisando uma reportagem do Enk Kang Chung, que detalha uma operação muito específica que aconteceu lá em Yuenlong, em Hong Kong. Certo? E o que torna esse caso tão fascinante, não é só o crime ambiental e sanitário em si, mas a mecânica de como o Estado respondeu a isso. Sim, a forma como eles agiram, né? Isso. É um estudo de caso perfeito sobre como a inovação tecnológica se transformou, sabe, na principal arma e no braço tático das autoridades de higiene pública por lá. Bom, vamos vendar isso então. Porque para a gente entender como essa engrenagem funciona no mundo real, a gente precisa olhar para o estopim de toda a operação. O início de tudo, claro. O Departamento de Higiene Alimentar e Ambiental de Hong Kong, o FHD, recebeu uma denúncia anônima, um tip-off, sobre uma fazenda muito suspeita ali na região de Camtin. Exato. E, historicamente, a abordagem para isso seria juntar uns agentes, colocar todo mundo numa viatura e bater na porta do local, certo? Era o padrão, sem dúvida. Mas as autoridades decidiram enviar drones em vez de carros. E eu fico pensando muito na logística disso tudo. Porque se a gente for analisar pelo método antigo, tentar espionar um local gigante, uma área semi-rural, parece uma receita pronta para o fracasso, né? Nossa, completamente. O método tradicional em áreas como Camtin é quase sempre falho. E muito por causa da geografia mesmo e da falta de infraestrutura daquele local. Como assim? Pensa pelo lado da logística de uma investigação física. Um carro da fiscalização se aproximando levanta poeira naquelas estradas de terra não pavimentadas. Dá pra ver de longe. Exato. O som do motor ecoa muito antes do veículo chegar perto da fazenda. Aí os cães da região começam a latir feito loucos. Vira um alarme, né? Vira um sistema de alarme natural perfeito para os criminosos. O tempo que leva para o inspetor parar o carro, descer e caminhar até o centro da propriedade é a janela perfeita para quem está lá dentro operando na ilegalidade. Dá tempo de fazer muita coisa. Dá tempo de esconder as facas, lavar evidências, tentar soltar os animais ou simplesmente sumir no meio do mato. Nossa, faz todo sentido. Mas como que um drone resolve isso de um jeito tão diferente? Quer dizer, eles são os detetives silenciosos nos céus, ou tipo cães pastores digitais, como o pessoal gosta de chamar, mas um equipamento voando não faria barulho também, ou pelo menos chamaria alguma atenção? Então, na verdade, não.
E olha, o que é fascinante aqui é justamente essa vantagem tecnológica. Uhum. Os drones que eles usam para esse nível de vigilância não precisam voar baixo, quase raspando nas árvores, sabe? Ah, tá. Eles ficam bem altos. Muito altos. Eles operam em altitudes onde ficam visualmente imperceptíveis a olho nu Caramba! e acusticamente silenciosos para quem está lá no solo trabalhando. Você simplesmente não ouve nada. Entendi. Então o cara lá embaixo está cortando a carne e não tem a menor ideia. Nenhuma ideia. O segredo todo está nas lentes desses equipamentos. Com um zoom óptico de altíssima capacidade, as autoridades conseguem mapear uma propriedade inteira a centenas de metros de altura. Uau! E o que acontece na prática, que é a grande sacada estratégica, é uma profunda assimetria de informação. A tecnologia não substitui a polícia, mas aprimora a inteligência num nível absurdo. Sim, o Estado sabe de tudo e o cara não sabe de nada. Perfeito. O Estado consegue ver absolutamente tudo que o suspeito está fazendo, em tempo real. E ele continua ali operando seu matador ilegal tranquilamente, achando que está protegido pelo isolamento. Então isso muda completamente a dinâmica de uma batida policial. Quer dizer, quando a operação conjunta com a polícia finalmente aconteceu, no dia seguinte, eles já não estavam mais indo para investigar nada. Não, não mesmo. A fase de coleta de evidências e investigação já tinha acabado lá no ar. É bem isso. A operação física, aquela de chegar com a polícia, vira apenas a execução burocrática de um fato que já foi comprovado. Certo. Os drones transformaram uma simples suspeita, que era só uma denúncia de telefone, em uma evidência visual irrefutável. E isso antes mesmo de qualquer oficial pisar no solo com a bota suja de terra. Sim, eles tiraram aquele elemento surpresa que costumava ficar com o criminoso, a chance de fugir, e deram todo esse poder para as autoridades. Exatamente. A polícia chega sabendo quem está lá, o que estão fazendo, onde estão as ferramentas. O cara não tem reação. Nossa, é muito eficiente. Só que tem um detalhe na fonte que me deixou, assim, muito perplexa, de verdade. Qual parte? É que os drones entregaram essa visão aérea impecável, cristalina, mas quando as autoridades de fato entraram no local, a realidade lá no solo era um contraste grotesco com toda essa alta tecnologia. Ah, as condições sanitárias. Sim, o inspetor sênior de saúde, o Shang Shui-kit, relatou as condições da fazenda e, sério, a matemática da cena simplesmente não bate pra mim. Como assim? Olha os números. Estamos falando de um terreno gigante, de 10 mil metros quadrados. É o equivalente a quase um campo de futebol e meio de área para a pessoa usar. É um espaço considerável para Hong Kong. Mas, segundo a fonte, a higiene era precária num nível extremo. Não havia fornecimento de água encanada no local, zero drenagem no solo e literalmente nenhum equipamento de desinfecção. E vale lembrar, o abate das cabras acontecia direto ali na terra batida, sob a copa das árvores. Exato. E é aqui que a coisa fica realmente interessante e me gera uma dúvida enorme. Manda. Eles prendem o operador, um senhor de 67 anos, e a polícia faz as apreensões, né? Uhum. E o que eles encontram nesse campo de futebol e meio? Apenas 7,4 quilos de carne e miudezas de cabra. É uma quantidade muito pequena. Muito pequena. E o valor de mercado estimado disso lá nos mercados de Camtin, o departamento avaliou em menos 3 mil dólares de Hong Kong. O que não é um lucro expressivo, de forma alguma. Nenhuma? Então, por que alguém arriscaria operar num espaço gigantesco de 10 mil metros quadrados, montando esse matadouro rústico, apenas para processar uma quantidade tão irrisória de carne e ter um lucro tão baixo? É uma ótima pergunta. Sabe, o Shang e a Pecorrium, que não tem evidências de que essa carne chegou ao mercado ou que haja um grande sindicato do crime organizado por trás. Então, a tecnologia cortou o mal pela raiz e evitou que o local virasse uma mega operação. Ou a gente está olhando para isso do jeito errado? Pois é, e isso levanta uma questão super importante. Essa discrepância entre o tamanho do terreno e a quantidade de carne apreendida, na verdade, é a chave para entender toda a genialidade do uso do drone. Como assim? A matemática parece errada se a gente olhar só para aquele momento específico da apreensão. Mas se olharmos para a linha do tempo, tudo faz muito sentido. O espaço físico gigante estava lá, garantido. Uhum. A ausência total de infraestrutura, sem água, sem ralo, mostra que o operador não tinha a menor intenção de seguir nenhuma regulamentação de saúde. Certo, ele só queria espaço barato. Exato. Ele queria o máximo de área com o mínimo de custo.
E aquela apreensão minúscula de apenas 7 quilos sugere fortemente para as autoridades que eles pegaram o negócio no estágio embrionário. Tipo, eles pegaram o matadouro provavelmente nas primeiras semanas ou até dias de operação. Uma espécie de fase de testes desse abatedouro clandestino. Possivelmente. Ele estava sentindo o terreno para escalar a produção. Se o drone não tivesse sido enviado quase de imediato após a denúncia, se houvesse toda aquela burocracia tradicional de planejar patrulhas terrestres que demoram semanas... Nossa, o que teria acontecido? Em poucos meses, a gente poderia estar falando de centenas de cabras sendo processadas e distribuídas naquelas exatas condições grotescas todos os dias. E aí entra o verdadeiro perigo dessa história, que foca nos riscos invisíveis. Os riscos biológicos, né? Sim, vai muito além da questão de vender carne ilegal ou sonegar imposto. A fonte traz os avisos muito sérios do Lee Honing. O outro inspetor sênior que falou no caso. Esse mesmo. Ele alertou o público sobre o perigo extremo de comprar e consumir carne de origem desconhecida. Porque o que realmente acontece quando se abate um animal em uma área de terra abatida sem nenhuma drenagem? Eu imagino que o solo absorva tudo, não? Exato. Sem uma superfície que você possa lavar e desinfetar com produtos químicos, e sem um ralo adequado, todos os fluidos corporais, fezes e sangue, infiltram direto na terra. Eca, isso é um desastre sanitário. É um impacto biológico imediato. Aquele local se torna rapidamente um ímã colossal para vetores de doenças. Moscas, roedores, insetos, tudo isso se prolifera. Sim, e ainda tem a questão da origem dos animais, que a fonte cita que era completamente desconhecida. Exatamente. Aquele senhor de 67 anos não estava conferindo atestados veterinários. Aquelas cabras poderiam estar carregando parasitas pesados ou vírus zoonóticos silenciosos, que representam uma séria ameaça à saúde pública. E no momento em que a carne é cortada debaixo de uma árvore com facas sujas de terra, a contaminação é garantida, né? É uma certeza biológica. Não tem como não contaminar. E o pior é pensar que, segundo a fonte, essa carne seria vendida e iria direto para as barracas dos mercados ali de Cantim. Sim, se misturando com as carnes de fornecedores regulares aprovados pelo governo. E quem vai ao mercado não tem como saber. Olhando ali no balcão é tudo carne de cabra. Ninguém sabe. E esse é o ponto de ruptura do sistema de saúde da cidade. Uma vez que um lote de carne contaminada com um patógeno agressivo entra na cadeia de suprimentos urbana, e essa carne chega nas panelas e mesas da população, Nossa. fazer o rastreamento retrospectivo de onde o vírus começou é um pesadelo epidemiológico. E muitas vezes é tarde demais. Então, se a gente analisar bem, a rapidez garantida pelos drones aqui foi vital. Vital mesmo. A tecnologia funcionou não só para prender um infrator ambiental, mas atuou quase de forma análoga a um sistema imunológico da cidade. Que analogia legal. Os drones seriam o quê? Os glóbulos brancos? Exato. Os drones são os glóbulos brancos do estado que identificam a infecção e ajudam a neutralizar o patógeno, que nesse caso é o matadouro clandestino, antes que ele consiga entrar na corrente sanguínea da cidade, que seriam as feiras e mercados. Nossa, isso esclarece muito o papel prático da tecnologia preventiva. Em vez de gastar milhões para remediar um surto de contaminação nos hospitais, lotando as emergências, o governo estanca o problema ali na raiz, numa poça de lama debaixo de uma árvore no meio do nada. É o cenário ideal. Mas, o que tudo isso significa na hora de punir? Porque para um sistema como esse funcionar a longo prazo e manter o ecossistema seguro, não basta encontrar o problema, precisa ter consequências pesadas, senão o sujeito paga uns trocados e volta a abrir a fazenda no mês seguinte. O ciclo se repete. Com certeza. A vigilância mais avançada do mundo perde toda a sua eficácia se a lei for irrisória. Mas, nesse caso de Hong Kong, a lei bate forte. Quais foram as acusações para o operador? Bom, o homem foi indiciado formalmente por operar um matadouro sem licença, por realizar abate ilegal de animais para alimentação humana e pela venda de alimentos proibidos. É um combo. Sim. E sob o regulamento de matadouros de lá, essas infrações rendem multas que chegam a até $50 mil de Hong Kong e prevêem até 6 meses de prisão. Não é uma pena leve para quem foi pego com 7 quilos de carne. Longe disso. Mas ainda assim, se a gente pensar no tal operador que queria lucrar muito montando a mega operação naqueles 10 mil metros quadrados, será que ele não olharia para essa multa de 50 mil apenas como um custo operacional?
Um risco calculado de tentar abrir o negócio? É verdade, muitos criminosos calculam isso. Mas é por isso que as autoridades não confiam apenas na multa. Elas apostam num volume de fiscalização muito intenso para quebrar a equação financeira do infrator. Então tem mais operações dessas rolando? Muitas. E é um gigantesco e tecnológico jogo de gato e rato, como você gosta de dizer. Sim. Onde antes os fiscais precisavam patrulhar fisicamente aquelas vastas áreas rurais meio cegas, agora eles têm ferramentas que tornam essas ações cirúrgicas. E o histórico comprova isso, né? Comprova. A fonte traz o contexto de que em julho do ano anterior a essa apreensão, outra operação lá na mesma área de Yuanlong já tinha fechado um outro matadouro clandestino. Ah, então a região é um ponto de atenção contínuo. Sim, e nessa batida anterior, eles prenderam um homem e destruíram uma carga bem maior. Foram 52 quilos de carne e miudezas de cabra apreendidos de uma vez só. Então, realmente, a coisa escala rápido se eles não pegarem no começo. Exatamente. E se a gente olhar os dados do relatório anual do Departamento de Higiene para 2024, a gente entende a proatividade deles. Foram 12 batidas e operações de vigilância com tecnologia focadas especificamente em matadouros suspeitos nas áreas rurais. 12 operações anuais parece um número bem cirúrgico, bem direcionado pela inteligência. Sim, porque eles não atiram para todo lado. Eles vão onde o drone já confirmou que tem crime acontecendo. Faz sentido, mas o número seguinte da fonte é aquele sobre as verificações lá na outra ponta da cadeia. Aquilo é impressionante. É agressivo, né? Muito. Foram 3.450 visitas surpresas a lojas e barracas de mercado ao longo do ano. E o objetivo exclusivo dessas visitas era coibir a venda de alimentos de fontes não aprovadas. É um volume brutal de fiscalização presencial. E é que, se a gente ligar isso ao panorama geral do uso da tecnologia na fiscalização, a gente viu o desenho de um modelo de governança muito sofisticado. Como assim? A tecnologia não está lá para agir depois que o problema chega à mesa do consumidor, como provam essas mais de 3.000 visitas surpresas. Ela serve como uma malha fina dupla. Entendi, tipo camadas de defesa. A primeira camada é a tecnologia de ponta atuando lá nas margens rurais, usando os drones de forma super direcionada para impedir que a carne saia da fazenda. Exato. E a segunda camada, caso alguém consiga burlar a barreira aérea na calada da noite, é essa malha fina presencial gigantesca inspecionando os açougues urbanos. Perfeito. Essa malha protege todo o ecossistema urbano contra as falhas sanitárias que nascem nas zonas rurais clandestinas. É um modelo de defesa que muitas metrópoles globais deveriam observar, onde a infraestrutura moderna esbarra com práticas quase medievais no limite da cidade. Nossa, faz todo sentido. E acho que é hora da gente fazer um balanço geral, porque toda essa análise prova uma coisa fundamental sobre o nosso objetivo aqui, né? Qual seria? Prova que a inovação tecnológica na China não acontece só naqueles laboratórios super brilhantes de robótica ou em startups de inteligência artificial gerativa que saem na capa das revistas de negócios. Verdade. A percepção geralmente é só essa, do neon e dos prédios de vidro. Mas na prática, essa inovação está nas trincheiras diárias da saúde pública. Ela está lá usando drones super avançados para fechar matadouros irregulares de chão batido debaixo de árvores. Ela está sujando a bota na lama virtual para manter a cidade segura. É um resumo perfeito. A tecnologia mais avançada aplicada no problema mais rudimentar. Mas, sabe, antes da gente encerrar, isso me deixa uma semente para reflexão sobre o que vem pela frente. Ah, adoro quando você traz o cenário futuro. Manda. É que, se a gente pensar bem, todo esse aparato incrível de vigilância, o voo silencioso, o zoom óptico que vê tudo, a operação cirúrgica, tudo isso ainda dependeu de um elo muito antigo e frágil. A denúncia anônima do começo. Sim, o tip-off humano. Se ninguém tivesse pegado o telefone para ligar para o departamento de higiene, aquele sujeito de 67 anos continuaria operando naquele latifúndio em Camp-Tin, na mais absoluta paz. Então, sem alguém apontar a direção. Exato. Mas aí eu pergunto para quem está nos ouvindo pensar junto. Se hoje esses drones são enviados reativamente após ligações, quanto tempo levará até que patrulhas autônomas façam esse trabalho sozinhas? Como seria isso? Imagine enxames de drones com inteligência artificial, equipados com sensores térmicos, que saem de base sozinhas e fazem varreduras diárias nessas fronteiras rurais. Meu Deus, eles cruzariam os dados de calor e movimento,
Tipo, tem 7 cabras emitindo calor dentro de um galpão abandonado. Exato. Uma detecção proativa de atividades ilegais, sem depender de nenhum informante humano, avisando a polícia antes mesmo da primeira cabra ser abatida. É um salto de eficiência absurdo, né? A máquina passa a encontrar o problema antes de qualquer humano notar a fumaça ou o barulho. É uma ideia incrível para o público ir matutando depois do programa. Com certeza. O futuro das operações policiais e sanitárias está nessa automação total da coleta de inteligência. Bom, eu agradeço demais a sua companhia hoje e a companhia de todos que ficaram com a gente nesta análise profunda das nossas fontes. Foi uma discussão fascinante. O prazer é todo meu, foi ótimo. E, mais uma vez, para todo mundo que ouviu e chegou até o fim, a inovação não para por aqui. Reforço o nosso chamado para que vocês busquem e assistam a todos os outros episódios e conteúdos deste nosso projeto de exploração. É acompanhando todas as peças que a gente entende o impacto prático, logístico e surpreendente de como a tecnologia está moldando não só a China continental e Hong Kong, mas o futuro da gestão urbana no mundo inteiro. Um abraço e até a nossa próxima análise profunda.